noite a todos. Eu vou iniciar hoje a nossa abertura pela mensagem. Veja o seu íntimo como uma fonte de água pura. Cuide de sua fonte interna para que jorre permanentemente. Se aparecerem as raivas, os desânimos, as tristezas, corte-os, não deixe que sujem a sua fonte. Preserve-a e permita que a paz se estabeleça. Que uma alegria tome conta do seu coração e que você tenha pela frente boas oportunidades para viver tranquilamente. Amar como deve e trabalhar com esperança, progredindo. Ame a sua fonte interior. Toda vez que você cuida da fonte interior, a sua vida dá um passo à frente. Então, meus irmãos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, que sintam-se todos realmente acolhidos, principalmente pela equipe espiritual dessa casa, de amor, de fraternidade, de amparo. Nós, trabalhadores físicos, fazemos a nossa parte da melhor maneira possível, mas com certeza a equipe espiritual já aguardava cada um dos irmãos. Por que eu iniciei pela fonte? Porque eu gostaria que os irmãos hoje meditassem, durante a exposição da Rosângela também, a alegria que a gente tem, o privilégio que a gente tem de estar aqui, podendo pedir, podendo agradecer, enquanto tantas outras pessoas não têm a oportunidade sequer de chegar num lugar para buscar auxílio. Que a gente possa colocar no nosso coração, cada vez que venha a uma casa de oração, alegria mesmo, alegria verdadeira, porque nós temos Jesus ao nosso lado, que é o nosso mestre, e o que ele espera de nós? O mínimo, que a gente faça a nossa parte. Então, durante a exposição, durante os minutinhos que antecedam o passe, se coloquem realmente com o coração aberto para receber o que vocês vieram buscar, que tenham a certeza de que cada um está sendo observado e cada um vai receber conforme a necessidade, o merecimento, e que possam sair daqui hoje melhores do que aqui chegaram. Que a exposição da querida Rô atinja o nosso coração, a nossa mente, com as palavras que certamente ela bem preparou, para que a gente possa sair daqui mais leve, mais tranquilos. Somos sempre amparados. Que a nossa luz interior brilhe sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que nós possamos... Tem um carro que está insistindo pelo dono aí. Que nós possamos ter uma noite de paz, de harmonia e de muita reflexão, é que este espaço ele é preparado para a nossa reflexão. Com certeza, as palavras que eu pensei e organizei para trazer irão atingir a metade, talvez um pouco mais, dos encarnados, a outra metade, talvez um pouco mais dos desencarnados, porque a gente sabe que uma semeadura sempre é assim, né? Dificilmente a gente consegue a frutificação de todas as sementes, porque depende do solo. E o solo, neste momento, é o coração de cada um que está aqui, encarnado ou desencarnado. Para hoje, eu trouxe uma reflexão, já que a Cibele lembrou do nosso amigo querido, guia e modelo Jesus, né? Uma reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos sobre uma frase que é atribuída a Jesus. Quando lá pelas tantas, ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela se cumpra. Isso é uma frase com mais retórica, com uma diferença no linguajar. Eu trouxe para nós aqui bem peneiradinho, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela se cumpra.
De que lei Jesus está falando? A gente precisa entender o que ele diz, para a gente poder receber a mensagem. Porque é que nem quando a gente escuta uma música em inglês, sem falar o idioma. Às vezes a gente gosta, tem uma sensação com a música, mas a gente não tem a mínima ideia de qual é o teor da letra, né? Então, às vezes a gente vai olhar a tradução e se decepciona com o nosso encantamento, e outras vezes, algumas que a gente não dá bola, a gente diz, bah, que letra rica, né? Que mensagem, que conteúdo. Então, a gente precisa entender para poder colocar em prática, porque tudo que Jesus veio trazer, ele trouxe com o objetivo que a gente coloque em prática. Então, que lei é essa que Jesus disse que não veio destruir? Quando ele estava falando da lei, ele falava para o seu povo. E o povo de Jesus, os judeus, seguiam a lei de Moisés. E qual é a lei que Moisés trouxe? Moisés trouxe parte da lei divina e também tem a lei administrativa, vamos usar o termo assim, que ele precisou colocar com aquele povo. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente lê, a gente entende, a gente sabe que a lei que Moisés recebeu de Deus, em cima do monte, né, a primeira psicografia que se tem notícia, foram os 10 mandamentos. Né? Vocês já devem ter visto algum filme ou que Deus falava com Moisés e ele escrevia, né, nas tábuas de pedra, né? Essa é a lei divina, os 10 mandamentos. Eu não sei mais de cor. Mas a gente pode buscar facilmente no Google, em qualquer lugar, os 10 mandamentos. Essa é a lei divina. Naquela época, aquele povo estava onde quando chegou os 10 mandamentos? Aquele povo estava no deserto, a caminho da terra prometida. Vocês sabem que o povo de Moisés era um povo que vivia em tendas. Eles eram nômades, né? Então eles caminhavam um trecho, faziam um acampamento, ficavam ali um tempo determinado, pelas necessidades do animal descansar, do alimento e tal, e seguiam. Eles ficaram 40 anos fazendo essa travessia. Nesses 40 anos que eles saíram da escravidão do Egito, quem seguiu Moisés não foram apenas os judeus. Muitos egípcios também o seguiram. Então, Moisés tinha nas mãos uma mistura de povo e muitos entre eles idólatras, que tinham dificuldade de se desprender daquele pensamento, daquela necessidade da idolatria. Aí vem os 10 mandamentos. O primeiro mandamento eu sei que todo mundo sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Jesus vem e diz, eu não vim destruir essa lei. Eu não vim destruir. E jamais Jesus poderia dizer que qualquer um dos 10 mandamentos estivesse em desacordo, porque ali é a lei de Deus. Como é que o filho dele vai chegar e vai dizer, não, meu pai se enganou quando ele ditou esse 7º, esse 8º, esse 9º mandamento? Não, ele se enganou. Não. Isso seria uma incoerência. Jesus diz, eu não vim destruir, eu vim para que se cumpra. E mais adiante ele diz, toda a lei e todos os profetas
estão apenas em 2 mandamentos. Então, os 10, não que se tire os 10, os 10 mandamentos se resumem em 2. Continua sendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso na época de Jesus, ele vem e diz que a gente precisa amar o próximo. Lá na época que eles estavam naquela caminhada no deserto, o próximo deles eram eles mesmos. Só eles eram os próximos. E muitas vezes os nossos irmãos ainda têm isso em mente e a gente vê que as pessoas têm dificuldade de amar quem pensa diferente. E Jesus vem para dizer, não, nós precisamos amar o próximo, é isso? Né? A parábola ali, quando fala do que é encontrado, aquele lá que está machucado, né, que eles colocam e vai ser atendido. Quem é? Quem é que leva? É um judeu? Não, é um samaritano. Ainda diz um bom samaritano. Porque o samaritano, naquela época, a gente precisa entender que aquele povo pensava assim, ó. É judeu, é bom. É samaritano, né? Às vezes, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente adentra a casa espírita e pensa assim, ó, é espírita, é bom, não é espírita, É isso que a gente fala sucessivamente aqui. Se qualquer casa que se diga espírita disser que ela, apenas ela está com a verdade, fujam. Fujam. Porque o princípio da doutrina é esse, é amar ao próximo. E amar é respeitar. A gente não ama quem a gente não admira e quem a gente não respeita. Isso a gente pode trazer para dentro do nosso lar. Se a gente quer o amor do nosso filho, do nosso companheiro, da nossa companheira, daqueles que convivem conosco, a gente tem que se fazer respeitar. Eles têm que primeiro nos respeitar. Respeitar é por imposição? É por castigo? Não. É pelo exemplo. É pelo desempenho adequado do papel em que a gente está investido. Então a gente precisa entender, estou fazendo esse aparato para a gente entender naquela situação quando Jesus estava aqui entre nós, encarnado, porque ele continua conosco. Ele diz que ele não veio destruir, ele veio para que se cumpra. E se a gente pegar, e eu gostaria que vocês fizessem isso em casa, peguem os 10 mandamentos e leiam um por um e vejam se eles não estão contidos dentro do amar ao próximo. Quem ama o próximo não cobiça a sua terra, seu companheiro, o seu trabalho. Quem ama o próximo não lhe tira o direito da vida, esteja ele no útero ou ligado a um aparelho. Quem ama o próximo faz para ele exatamente o que gostaria que fosse feito para si. Não é fazer para o outro o que o outro fez para mim. Isso não é amor. O amor cristão. Isso é uma troca de favores. Aí a gente pega o evangelho e vê. Né? Tem a parábola ali do casamento, né? Que diz quem não estiver vestido com as vestes nupciais. A gente tem que viajar na época, né? O que é estar vestido com as vestes nupciais? É estar pronto, estar preparado para aquilo. Hoje, o que é estar vestido para estar aqui dentro dessa casa?
é estar com o coração leve, é ter a certeza de que aqui a gente vai receber exatamente o que a gente já tem direito. Nem sempre é o que a gente quer, porque Deus é um pai, e assim como nós, enquanto estamos exercendo o papel de pai, a gente não vai dar para o filho o que ele quer, a gente vai dar o que ele precisa, o que ele tem condições de receber. Então a gente tem que ter essa certeza. Se eu não recebi ainda o que eu estou pedindo, quem sabe eu tenho que observar um pouquinho como é que eu estou agindo, o que eu preciso mudar na minha rota. Porque não adianta eu querer coisas diferentes do que as que eu estou recebendo, se eu continuo fazendo lá fora a mesma coisa. Então a gente tem que ter esta certeza, que Deus é bom e que nós, olhando toda a lei que ele trouxe, primeiro por Moisés, depois vem Jesus e diz: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí vem a terceira revelação, que é a chegada do nosso Consolador, que foi prometido por Jesus, que é a doutrina. E se tudo que a gente lê da doutrina, se a gente lê e for estudar e for buscar entender, não fala nada contrário disso. Se falar, não é doutrina espírita. Pode ter muito lobo com pele de cordeiro, mas aí a gente tem que estudar, estar atento para ir separando o joio do trigo. Então, neste momento que a gente está aqui, que antecede ao passe, a gente tem toda a propriedade de fazer a nossa conversa com Deus. Ô Senhor, eu estou aqui hoje, mais uma vez, buscando ser melhor que ontem. Como tu pode me ajudar? E não tem problema a gente pedir um alívio de uma dor que está nos tirando o tino. Não tem problema. O que a gente precisa entender é que às vezes aquela dor chega para que a gente possa ficar na linha e evite que a gente faça alguns desvios que vão nos perturbar adiante. Vamos então, uma sugestão, vamos olhar os 10 mandamentos, a lei de Moisés, a lei divina que chegou por Moisés, porque, como eu disse, aquele povo que ele precisava segurar e frear, ele precisou criar outras leis que, como não eram divinas, sofreram mutações. Assim como a nossa lei, ela vai se ajustando conforme a gente vai evoluindo. Um exemplo. A lei de antigamente que dizia dente por dente, olho por olho. A lei era mais ou menos assim. A pessoa chegava na minha propriedade e se apossava. Naquele tempo era uma cabra, vamos dizer assim, se apossava da cabra que eu estava criando, alimentando, cuidando. A lei de Moisés dizia, tu pode ir lá na tenda dele e pegar também uma cabra. Mas aí o que a gente, na época que a gente estava lá, na nossa ignorância e ganância fazia? Vinha na minha tenda, pegando aquele povo lá, e pegava minha cabra. Eu, investido no poder da lei, ia lá e ia na tenda da pessoa que pegou aquela cabra, pegava as 10 que ele tinha. Não era assim?
Não é assim que lá nos Estados Unidos eles fizeram com os índios? Chegavam e dizimavam a aldeia para tomar conta das terras, dos cavalos que já estavam domados. Quer dizer, Moisés cria uma lei para conter a animalidade que nós tínhamos naquela época. E a gente, tão animal, burlava essa lei. Então, era uma lei que castigava. Então, Deus era pintado para nós como alguém que punia, né? Que punia, que castigava. E Deus não castiga. Deus não pune. Deus ama. E ama tanto, 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 que a gente pode resvalar e rolar na maionese umas quantas vezes, mas toda vez que a gente levantar e disser, Senhor, eu quero, se abre um monte de braços, nos estendendo a mão. Né? Deus é amor. Esse Deus pintado como punição foi uma necessidade daquela época. E a gente não pode mais temer a Deus. Eu sei que tinha umas orações que no meu tempo de criança a gente dizia temente a Deus. Não, a gente não tem que temer a Deus. Assim como o nosso filho não tem que nos temer, porque a gente é pai. A gente tem que amar a Deus, assim como a gente quer ser amado pelo nosso filho, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de jornada. Eu não sei porquê, mas o irmão que preparou comigo hoje a exposição, ele insistentemente me trouxe uma música para mim encerrar a exposição com a música. Eu penso que seja uma mensagem que ele quer nos trazer. E eu, como sou obediente, eu trouxe a música, mesmo achando que talvez ela não fosse diretamente uma chave de ouro para a exposição. Essa música é do Silvio Brito. Vocês podem procurar na internet, pegar ela. E ela foi escrita, né? Ele foi inspirado em 2002, a data desta canção. Mas ela é tão atual e tão forte que eu vou me permitir ler para vocês. Não vou cantar porque eu não vou fazer essa judiaria com vocês. Tá? A letra diz assim: água pura que brota lá da fonte, é a mesma chuva que cai por sobre a terra. Então, por que tantas guerras, fome, ganância e miséria? Se o sol aquece os dois lados da montanha e a tudo sempre com sua luz intensa, independente de raças, ideologias ou crenças, se somos todos um, se somos um por todos, se somos todos filhos de um mesmo Pai, então por que não a paz? O ar que agora envolve o mundo inteiro é o mesmo ar que corre no teu peito. Então, para que preconceito? Todo esse apego ao dinheiro, o chão que acolhe todas as sementes, é o mesmo chão onde se enterra tanta gente. Então, para que vaidade? Por que tanta maldade? Se somos todos um, se somos um por todos, se somos todos filhos de um mesmo Pai, então por que não há paz? Somos todos passageiros de um barco a navegar, na corrente de um rio que nos leva ao mar. Companheiros de viagem, todos vindos de um mesmo cais, de passagem pela vida ao Pai.
Se somos todos um, se somos um por todos, se somos todos filhos de um mesmo Pai, então por que não há paz? Essa letra, com toda certeza eu posso dizer que ele foi inspirado. E que a gente possa refletir sobre o que diz essa poesia que foi musicada. Né? Se somos todos um, por que que não há paz? E eu nem estou falando da guerra da Ucrânia lá com a Rússia. Eu estou falando por que que não há paz aqui. Aqui tem que começar a paz. Dentro de cada um de nós. Que Deus e Jesus possam estar agarradinho a nós através de nossos guias, de nossos protetores, nos trazendo a boa intuição e a paz. Porque quando se tem paz, a gente é feliz. Que assim seja.